Muito bem, amigos da TV do Bode, um grande abraço a todos vocês que estão nos assistindo agora ao programa Agronotícias, e nós estamos aqui com essa grande parceria formada com a Embrapa Caprinos e Ovinos. Hoje damos um passo muito importante para esse setor. É a parceria da Embrapa Caprinos e Ovinos com a TV do Bode, levando muitas informações para você. E daqui a pouquinho nós vamos, depois dos nossos comerciais, voltar já em definitivo com o nosso programa. Segue a gente. Bom, já estamos de volta aqui com o programa Agronotícias, e aqui o programa todo especial, que é o programa Embrapa Caprinos e Ovinos, do Governo Federal, da Embrapa, e a gente desde já agradece a toda a diretoria da Embrapa, esse órgão tão importante para o segmento caprinos e ovinos de todo o Brasil. Nós temos essa parceria que a partir de hoje já marca mais um passo da TV do Bode junto ao desenvolvimento, à informação que nós temos que trazer e trazer de fontes seguras e muito importantes, como é a Embrapa Caprinos e Ovinos. Agradecer a toda a diretoria, né, por esse passo importante, por acreditar na TV do Bode em levar essas informações fidedignas do trabalho, do material que é desenvolvido, que foi feito pela Embrapa, e nós estamos aqui. A cada 20 dias, nós estaremos trazendo um tema novo, um especialista novo, trazendo as informações, os debates e tudo que acontece nesses programas e nesses materiais. Hoje nós temos a honra aqui de entrar com o pé direito aqui com o doutor Alexandre Weike Monteiro, ele que é médico veterinário e analista da Embrapa Caprinos e Ovinos. Doutor Alexandre, muito obrigado por nos atender. Estenda os nossos agradecimentos a toda a diretoria, né? A Mayra, que é a responsável aí pela comunicação da Embrapa, fico muito feliz em ter vocês e a gente formar essa parceria. Tudo bem, doutor Alexandre? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os telespectadores do programa. É uma satisfação enorme. Nós, da Embrapa Caprinos, estamos aí nessa empreitada, junto com vocês da TV do Bode, para botar um pouco de tecnologia para o campo, né? O campo que, às vezes, é tão sofrido, mas a gente utilizando tecnologias corretas, né, que facilita o produtor a produzir, né, e traz o dinheiro necessário para continuar, para sobreviver e viver dignamente. Tá? Então, estamos aqui para conversar um pouco aí sobre manejo reprodutivo. Muito bem, doutor. Hoje a gente começa com o manejo reprodutivo, como selecionar matrizes e reprodutores. Lembrando que a Embrapa, né, ela disponibilizou para a gente reproduzir todo esse material que é de propriedade da Embrapa Caprinos e Ovinos, para fazer com que a gente consiga chegar essas informações ao maior número de produtores, de criadores, né, possíveis. E, mais uma vez, eu fico muito grato
por essa confiança que vocês nos têm. Mas, doutor Alexandre, um tema tão importante, né, que nós sabemos, que é o manejo reprodutivo, né? Nós sabemos que o Nordeste todo tem esse potencial enorme, né? Como é que o senhor vê a importância? Vamos falar um pouquinho antes da gente ver esse material, né, de qual a importância é desse material manejo reprodutivo. Bom, primeiramente, assim, o material é do público brasileiro, do povo brasileiro, né? Nós, como empresa pública, né, a gente disponibiliza isso está, né, em todas as nossas mídias, os nossos portais, está disponível para qualquer pessoa, né, que queira se aprofundar um pouquinho mais, estudar sobre isso, tá? No caso do manejo reprodutivo, né, da escolha de fêmeas e machos para reprodução, né, o manejo reprodutivo propriamente dito, ele dita a lucratividade do rebanho, né? Ele dita quanto o produtor, o criador vai ter de produção, vai ter de desfrute, né? De cabritos, de cordeiros, né? E suas produções, né? Carne, leite, pele. É porque na reprodução, né, que a gente tem esses produtos. Então, dentro do sistema de produção, a reprodução é uma atividade, se não ter a sua importância, é uma das mais importantes, juntamente com a alimentação e a sanidade. Doutor Alexandre, para a gente começar, nós temos aí esse vídeo aí, né, que é o manejo reprodutivo, e a gente vai assistir um pouquinho, ele é um vídeo de 8 minutos, nós vamos fracionar ele em uns três momentos para ter essa percepção e esse comentário do doutor Alexandre sobre esse vídeo. Vamos soltar o vídeo aí para a gente analisar os primeiros 3 minutos junto com o doutor Alexandre. O manejo reprodutivo é um conjunto de procedimentos que o criador de caprinos e ovinos pode realizar para elevar a fertilidade dos animais e, deste modo, aumentar a produtividade do rebanho e o seu retorno econômico. Existem algumas ferramentas que ajudam a aumentar a fertilidade dos rebanhos de forma simples e prática. São elas o descarte orientado, a escolha de reprodutores e matrizes e a estação de monta. O descarte orientado consiste na identificação e retirada de animais pouco produtivos ou improdutivos do rebanho, seguindo critérios técnicos e econômicos. A estratégia é de fácil adoção, pode ser executada por pessoas com o mínimo de conhecimento da atividade e sem nenhum custo. Comumente, são utilizados 2 critérios visando a elevação da produtividade do rebanho, os critérios técnicos e os critérios econômicos. Entre os critérios técnicos estão os de cunho sanitário relacionado a doenças crônicas. Temos também os problemas genéticos, apresentados por animais com má formação ou problemas de nascença, como os caprinos que nascem sem chifres. Animais com problemas zootécnicos devem ser descartados. São aqueles fora do padrão racial, com hérnias adquiridas, muito velhos ou com defeitos de aprumos. Recomenda-se que aqueles que apresentem defeitos reprodutivos sejam eliminados do rebanho, como machos com testículo muito pequeno ou fêmeas que sofrem abortos não infecciosos. A escolha de animais para a reprodução é muito importante dentro do manejo reprodutivo. Uma boa escolha resultará em uma reprodução adequada e trará maior retorno ao criador. Doutor Alexandre, nós vimos aí uma parte, né, quando o senhor fala na escolha, na sanidade, né, desses animais. Eu pego o exemplo aqui do estado da Bahia, que é um estado gigantesco, né, que pega a parte ali do Vale do São Francisco, Juazeiro, Casa Nova, Petrolina, aquela região que tem animais, tem produtores lá que criam à solta uma extensão enorme, né? E a gente vê a necessidade desse melhoramento genético, né? E como é que ele pode chegar, o que é que ele vai agregar além de toda essa mudança aos pequenos produtores, né, que talvez ainda não tenham acesso a esses conhecimentos,
né? O que é que pode ser feito junto com as instituições locais nessas comunidades? Pega na Bahia como exemplo, mas nós temos vários outros locais aí nesses rincões do Brasil, do Nordeste. Paulo, você está correto, né? O que foi mostrado a priori é uma ferramenta do manejo reprodutivo, né, que a gente trouxe do melhoramento genético, que é o descarte orientado, tá? O descarte orientado é uma técnica que você seleciona, você escolhe os animais que estão realmente produtivos, descartando assim os animais que não produzem ou pouco produzem. Só com isso, você já tem um incremento de melhoramento genético, porque você já está escolhendo o que é bom na sua propriedade e está tirando o que não está produzindo. E ao retirar que não está produzindo, você já pode ter um ganho aí econômico. É o primeiro ganho, né? É o primeiro ganho, que é você vender esses animais para o abate, né? E você tirar do seu rebanho, que a gente chama de descarte, tecnicamente falando. Então, só esse manejo, só essa ferramenta, certo, já promove para um pecuarista de pequena escala, um produtor que tem suas cabrinhas, ele já pode fazer essa escolha. Então, tem alguns critérios, né, que no vídeo, e também a gente tem uma cartilha que ensina esses critérios, que é fácil, né, qualquer pessoa pode fazer, basta ter isso na rotina do seu rebanho. Só com isso você começa realmente a ter um melhoramento. E aí vem agregado ao genético, tá? Então, uma das coisas bem importantes na escolha é realmente separar o joio do trigo. Quem está produzindo, quem produz dentro das condições, né, de alimentação, sanitária, de clima, certo? Quem não produz. Quem não produz não deve estar dentro do rebanho. Doutor Alexandre, o senhor fala ali em ter cuidado com caprinos, principalmente que nascem mocho. O que é que isso vem qual o empecilho disso, né? Por que o animal caprino não mocho? Aliás, mocho. Excelente pergunta, Paulo. O caráter mocho é um caráter dominante na genética, tá? Então, ele está ligado diretamente a genes do sexo. Então, os indivíduos que têm mochidão, eles deixam filhos, certo? Com problemas reprodutivos, com baixa fertilidade, certo? Com alguma dificuldade de parição, tá? E, às vezes, infertilidade mesmo, tá? Então, o que a gente recomenda? Indivíduos, né, que nascem, cabritos que nascem mocho, ou cabritas que nascem mocho, eles devem ser retirados do rebanho, para evitar esses problemas, tá? Então, simplesmente falando, né, mais simplesmente falando, né, o indivíduo que tem um pai que é mocho, né, não deve estar no rebanho, ele deve ser descartado. Doutor, mas eu não faço isso para genética, eu faço isso para produzir carne, tá? Então, esse animal, ele não deve, o filho desse animal não deve se reproduzir, que é difícil dentro dos nossos criatórios, tá? Então, assim, para a reprodução, os animais têm que ter chifre, desde nascido até o seu até o seu uso, né, diário. Alexandre, mas eu gosto de amochar os meus animais. E aí tem várias técnicas, isso é diferente do animal mocho. O amochamento é a retirada intencional do chifre, e aí tem várias técnicas, desde as técnicas cirúrgicas até a de ferro candente, tá? Então, o ideal é que todo cabrito e todo cabrito e toda cabrita, certo? Sejam filhos de pais com chifres e nasçam, consequentemente, com chifres, certo? Então, a gente tem que ter esse cuidado. E, de novo, a tecnologia, a ferramenta de descarte orientado. Se você sabe desse critério, esse indivíduo não sai do meu rebanho, esse indivíduo não me serve para a reprodução, ele não vai me dar problema mais na frente, tá? E tem estudos, Paulo, que os nossos animais no rincão do Nordeste, certo? Quase 40% tem algum tipo de subfertilidade, infertilidade, pouca fertilidade. Então, a gente acaba, né, tendo baixa produtividade por conta disso.
e um dos motivos é essa questão da mostidão. Doutor Alexandre, nós vimos nesse vídeo que tem várias raças, né? Ali a gente vê uma mistura de raças caprinas, né? Que se aplica muito quando a gente volta a dizer no sertão baiano, algumas coisas no estado do Ceará, do Piauí, né? O que é que que são criados a pastos, né? O que é que essa vegetação, não sei se está dentro desse vídeo, que tipo de vegetação, ou se há alguma vegetação que possa, né, causar alguma infertilidade, algum problema na reprodução dos caprinos. E se tem alguma raça específica que seja mais prolífera, falando de caprinos especificamente. Bom, essa pergunta não está dentro do escopo do manejo reprodutivo, mas reflete dentro do manejo reprodutivo, né? Então, assim, o bom conhecedor, ele tem que ter vários entendimentos. Não é só o entendimento da reprodução, não é só o entendimento da sanidade, não é só o entendimento da vegetação, da alimentação, da nutrição. Ele tem que entender um pouquinho e o técnico também tem que dar esse suporte aos criadores, né? No caso aí da vegetação, algumas plantas nativas, né, quando são consumidas somente elas, pode ocasionar algum tipo de problema, certo? Como a jurema preta, tem estudos que relatam malformações, mas aí o indivíduo tem que comer. Que tem específico esse assunto, mas a jurema preta seria uma delas, tá? E outras plantas tóxicas que aí não diretamente não atingem o sistema reprodutivo, mas pode atingir os sistemas gerais, né, o funcionamento do animal em geral e acabar refletindo na reprodução, tá? No tocante aí a raças, certo, mais prolíferas ou menos prolíferas, certo? Isso vai de acordo com a condição que você dá para o seu animal, tá? Algumas raças são prolíferas, mas dentro de uma condição de nutrição, de sanidade e organização, né, que faça com que ela exprima esse tipo de característica genética, tá? Se você tem uma raça que tem uma prolificidade alta, mas você não dá uma comida suficiente, o animal está doente, ele não consegue exprimir esse tipo de característica, certo? Em detrimento de algumas raças que não têm tanta prolificidade ou são sem padrão racial, né, que sobrevivem às condições mais inóspitas da caatinga e conseguem se reproduzir. Você está me compreendendo? Então, a raça não é somente ela por si só, ela tem que ter uma condição, certo, ambiental para expor esse tipo de situação. É um conjunto de fatores que fazem isso, não é isso, doutor? Correto. Vamos ver mais um pouquinho do vídeo aí, para a gente analisar os próximos minutos aí com o doutor Alexandre Wake. E trará maior retorno ao criador. O produtor deve se atentar a alguns aspectos, alguns critérios técnicos para a escolha de um reprodutor. O primeiro deles é o perímetro escrotal, certo? Que é feito com uma fita métrica. A forma de fazer o perímetro escrotal é desse jeito. O segundo passo é realizar a inspeção no prepúcio, no escroto, no testículo e no epidídimo, para verificar se não tem nenhum inchaço, nenhuma ferida e nem dor. Depois, inspecionar o escroto para ver se não há nenhuma ferida, a presença do testículo, número de 2, e palpar o mesmo, vendo sua consistência. Por fim, apalpar o epidídimo nesta região. A consistência do testículo de um bode e de um carneiro é tenso-elástica. Mas como definir isso? Então, a gente deixa a dica para você, produtor.
Para saber como é essa consistência, basta você unir a ponta dos seus dedos e você vai verificar uma consistência. Unindo o midinho com o dedo polegar, a consistência é firme, não é a ideal. Unindo o indicador, a ponta do indicador com o polegar, a consistência é mole, também não é ideal. E qual é a ideal? Unindo o dedo médio e o anelar com a ponta do polegar. Essa é a consistência tensoelástica. Já o epidídimo, a sua consistência é firme. Por quê? Porque lá guarda a produção de espermatozoides, de caprinos e de ovinos. Então, basta fazer essa consistência com o indicador e o mínimo. Nas cabras, você, criador, deve inspecionar e palpar o aparelho mamário delas e verificar o histórico zootécnico. A forma de palpar o aparelho mamário de uma cabra é essa. Verificando se não há nenhum caroço e nem grumos. Se possível, procure um médico veterinário para fazer um exame andrológico e ginecológico no seu rebanho. Existem algumas dicas importantes para auxiliar o criador na escolha dos animais para a reprodução. 1. Não baseie suas escolhas apenas pela aparência. Nem sempre uma fêmea bonita ou um macho bonito serão uma boa matriz ou um bom reprodutor. 2. Por segurança, adquira machos com mais de 1 ano de idade ou iniciando a primeira muda de dente. 3. Não adquirir fêmeas que tenham atingido acima de 4 anos ou a terceira muda de dentes. 4. Respeite a reposição de 20% de matrizes do rebanho anualmente. 5. Descarte no máximo 30% do rebanho em cada descarte. 6. Não compre bodes mochos de nascença. 7. Acasale as fêmeas do seu rebanho apenas com bodes chifrudos. Doutor Alexandre, esse material aí, ele é fantástico, né? Porque o senhor especifica umas técnicas muito importantes, a técnica no dedo, né? E assim, o que a gente percebe é que o rebanho, ele muda e ele avança através dos reprodutores. E esse cuidado é que tem que se ter fantástico. Pois esse vídeo é dentro de umas ferramentas, de umas peças que nós temos, né, de como ensinar algumas técnicas que são de fácil absorção e o produtor pode tá fazendo. Não precisa necessariamente de um especialista, um médico veterinário, um zootecnista, ou um técnico, ou um agrônomo que precisa. O próprio produtor pode fazer isso. Agora, ele tem que ser treinado, e para isso tem esse vídeo, nós temos também uma cartilha, e desses dois, né, a gente também tem um curso em EAD, dentro da nossa plataforma eCampo. Né? Então, tem todo o ferramental para o produtor, né, se capacitar no conforto da sua casa, no conforto da sua fazenda, e depois praticar. O que é bom é quando a gente aprende e a gente pratica, né? Então, e traz um resultado bem eficaz, né? Porque é na reprodução que você vê, né, o resultado financeiro da sua propriedade. Doutor Alexandre, o senhor fala, nem sempre um animal bonito, seja um ovino reprodutor, seja um caprino, aquele que nós somos acostumados a ver nas pistas de julgamento, nas exposições, né, os animais muito volumosos, muito grandes, nem sempre, se não tiver passado por todos os testes, nem sempre aquele seja um bom reprodutor, né, pela beleza. Tem que se aguardar e esperar os frutos dele nascer? Perfeito. O animal que você fala aí de exposição, ele é um animal preparado, e bem preparado. Né? Então, ele exprime suas características de acordo com a sua raça, musculosidade, né, precocidade no acabamento de carcaça, né, produtividade no arcabouço da glândula mamária. Então, eles são preparados. Né? Mas o ideal é eles serem preparados, eles passarem a genética para os animais de campo,
eles precisam passar por dificuldades que os animais de pista não passam, porque eles são preparados para isso, entendeu? Então, o manejo é diferente. O animal de campo, ele tem muito mais dificuldades que o animal embaiado. Quando a gente indica que não é só a beleza também é importante, pelo padrão racial, né? Mas você precisa também ter em mente que os testículos do animal, que é a fábrica onde está metade do cordeiro, a metade de um cabrito, né, tem que estar funcionando, né? Ele tem que ter desejo sexual. E no caso da fêmea, certo? O aparelho mamário tem que estar sadio para que ela se torne mãe e ela amamente a sua cria, ou ela leite com qualidade. Então, isso tudo, certo? Dentro desse bojo, não é só beleza, não é só uma preferência de beleza, é a beleza aliada com todos, né, os parâmetros e a condição, a adaptação do animal à condição local, né? Por exemplo, aqui em Sobral tem uma condição que é diferente da Bahia, é diferente de Salvador, que é diferente de Petrolina, que é diferente de Juazeiro, que é diferente de Vitória da Conquista, que é diferente em Dormentes, que é diferente de Recife, está entendendo? Então, por isso que às vezes a gente pergunta, a gente responde algumas perguntas, qual a melhor raça? E a gente diz, é aquela que se adequa à condição onde você está criando ela. Tá? Então, assim, não vamos só por beleza, que às vezes a beleza não põe o prato na mesa. A gente tem que ter todo esse arcabouço, né? E essas dicas que a gente dá no vídeo, né, que tem também na cartilha, e a gente consolida no curso à distância, faz com que o produtor tenha acesso e faça, né, na sua propriedade. E você vê aí que é de fácil execução, né? Até didático porque a gente mostra o teste do dedo, né? A gente tenta traduzir o que é uma condição de fisiologia natural, que é a consistência tensoelástica de um testículo, de um bode ou de um carneiro, né? A gente tenta de forma lúdica, né, ensinar não só ao produtor, mas técnicos ou qualquer pessoa leiga que fizer isso aí vai fazer e vai aprender. Doutor Alexandre, o senhor fala também na questão do teste andrológico. O som está saindo aí, Lauro? Do teste andrológico, né? A importância de um teste do exame andrológico, doutor. Perfeito, perfeito. Né? É óbvio, lógico, que a gente não pode abrir mão da ciência, da tecnologia. Tá? Então, assim, a gente propõe algumas ferramentas de campo, mas a gente não pode deixar de mão, né, deixar de lado a importância não só do exame clínico andrológico, como também do exame ginecológico na fêmea, certo? Porque a gente precisa dos dois, né, indivíduos sadios e aptos, por isso que a gente está ensinando como escolher, né, esses animais para reprodução. Então, o exame andrológico ele é importantíssimo porque vai, além de ter toda a noção clínica reprodutiva, certo? Vai também dar, certo, a fertilidade do seu reprodutor. Isso aí é chancelado, né, por um médico veterinário. Da mesma forma com a fêmea do exame clínico ginecológico, né? A sanidade do útero, a sanidade do ovário, a sanidade do aparelho mamário é importantíssimo para a fêmea ser mãe, tá? Então isso, né, essa ciência junto com algumas ferramentas de campo, vão dar ao produtor a segurança, né, dele realizar a reprodução de forma eficiente no seu criatório. E lembrando que o manejo reprodutivo, como eu falei, né, ele é que faz com que o rebanho tenha lucratividade. Então, olha a importância desse jogo ferramental do manejo reprodutivo. É importante para isso. Então, você está corretíssimo, né? Quem tiver disponível esse tipo de serviço na sua região, o faça, que é importante, porque você evita muitos problemas e evita também a elevação de perdas, principalmente perdas financeiras no seu rebanho. Doutor Alexandre, numa escala, vamos transformar essa questão do exame andrológico em escala, por exemplo, de 1 a 10, né? Só para
ilustrar, fazer uma ilustração, né? Um reprodutor, numa escala de 1 a 10 do exame andrológico, o que é considerável ele apto ou não apto? Bom, é difícil botar em escala, porque são vários pequenos exames dentro do exame andrológico, né? Mas a gente segue um padrão, né? Existe o Colégio Brasileiro de Reprodução Animal do Brasil, que é o CBRA, né? Que diz parâmetros mínimos para o animal ser um bom reprodutor, tá? Então, o médico veterinário tem esses padrões, que são padrões mínimos de produção seminal, padrões mínimos de libido, né, de desejo sexual, tá? E aí também tem padrões mínimos de movimento de células espermáticas e quantidade de células espermáticas, tá? Então, esses padrões são estudados dentro de um exame individualmente, tá? Então, o indivíduo, para ter a sua aptidão, ele tem que ter, né, no mínimo, né, 2 a 3 bilhões de espermatozoides num ejaculado, né? Ele tem que ter uma cinética muito boa, um movimento marçal, um turbilhonamento, né, que vai de 0 a 5, de 3,5 para frente, né, de 4 e 5, que são movimentos de onda que fazem com que demonstre ao microscópio que tem muita célula viva e se movimentando vigorosamente, tá? E, certo, ele não tem nenhuma patologia, tá? Não tem nenhuma patologia. Isso garante a fertilidade de um reprodutor, tá? No caso da fêmea, se o ovário está funcionando, se tem folículos, né? Ou seja, tem ovinhos, né? Que a gente chama de oócitos ou ovócitos, que comumente o pessoal trouxe para a medicina humana, né? Que são os óvulos, tá? Então, o ovário está funcionando. Se o ciclo dela, se o cio dela está ocorrendo a cada temporalidade, no caso da cabra, a cada 21 dias, em média, no caso da ovelha, a cada 17 dias, em média, tá? Então, fora isso, também todo, né, a clínica dela para ela receber, né, ser servida, né, ser montada, haver a fecundação e ela gestar, né, seus filhotes, né, de forma saudável, tá? E aí, produção de leite e por aí vai. Tá? Então, assim, de escala a gente não pode botar a escala porque é muito detalhado. Mas, assim, de importância, se o indivíduo, se o criador tiver disponibilidade, certo? De importância de 0 a 10 na escala, é 10. Tá? Mas a gente sabe que esse serviço não está disponível para todos. Né? E quando não está disponível para todos, a gente pode usar algumas ferramentas que a gente passa no vídeo, certo? Que vai facilitar, vai dar um pouquinho mais de segurança ao criador de adquirir ou então de colocar o seu reprodutor, a sua matriz para se reproduzir. Resumindo, o andrológico ele é fundamental na escolha, além de todas as ferramentas que o senhor falou, fundamental para a escolha de um bom reprodutor. E a gente fala isso, né, que tem grandes capris, pequenos capris, tem os grandes que são fornecedores de material genético. É importante a gente estar falando isso. Cadê o exame andrológico do animal? Então, vamos dar uma analisada. O animal é de X capri ou X cabanha, mas vamos dar uma analisada no exame andrológico, que é como o senhor falou, vai dar menos perca econômica. Você já pensou você pegar um animal, um reprodutor, passar 2, 3 anos com ele e o resultado ser negativo? Olha o tamanho do prejuízo aí, não só financeiro, mas de tempo, que é o mais importante, não é isso, doutor Alexandre? Exatamente, Paulo. E outra coisa que é importante, né, que a gente chama de exame andrológico, tudo mais o correto é exame clínico andrológico. Ele vai lhe dar segurança sanitária, tá? Se o animal não está com alguma doença que pode repassar para o seu rebanho, tá? Que também a gente não pode esquecer isso, né? A gente tem que ter sempre o tripé que dá suporte, né, à reprodução, sanidade, alimentação e gestão. Ele dá o tripé para a reprodução. Tá? Então, se a sanidade estiver ruim, a reprodução também pode complicar. E tem algumas doenças que são sexualmente transmissíveis. E o exame clínico andrológico previne isso também. Tá? Então, não é só a parte de fertilidade, que é importante, como você bem falou, mas também é a parte de fertilidade e a parte sanitária, que traz segurança para aquisições fora do seu rebanho, ou segurança para quando o seu indivíduo tiver algum problema sanitário, não passar para as fêmeas do seu rebanho dentro, né, intra-rebanho.
Ainda falando sobre sanidade, doutor, só uma dúvida. Nesse tipo de exames hemodrológico, clínico andrológico, nós sabemos que na parte de caprinos e ovinos, aliás, desculpa, de caprinos, nós temos aí o CAI, a micoplasmose, né, que são um verdadeiro terror, né, dos rebanhos, né? É possível detectar nesse tipo de exame aí esse tipo de doença? Caso específico, Paulo, ele não é um exame para esse tipo de situação, né? Mas o médico veterinário pode solicitar, junto com o exame andrológico, esses exames sorológicos de CAI, de micoplasmose, tá? No caso específico também da brucela, né? Da brucela ovis, que é comum, não passa para a gente, é diferente da brucela abortus, mas também a brucela ovis que está presente nos rebanhos aqui do Nordeste, e ela tem um cunho reprodutivo, porque ela faz inchar o testículo, tá? É uma das doenças que faz inchar. Então, testes complementares ao exame clínico andrológico, que são os sorológicos, podem estar dentro do escopo. Aí o veterinário pode indicar e o cliente vai decidir, né? Normalmente a gente recomenda também esses testes sorológicos, né, em anexo ao andrológico. Aí você faz todo, né, o combo, né, todo, né, que a gente chama padrão ouro, né, do exame clínico andrológico. Então, você pega a sanidade, e não só a sanidade reprodutiva, mas a sanidade em geral, como você bem falou, de doenças que são chagas nos nossos criatórios aqui no Nordeste, no Brasil. Muito bom, são detalhes assim só para a gente dar uma mexidazinha, né, doutor? Com certeza nós teremos muitas outras coisas aí nesses pontos, né, nevrálgicos, né, que são dos caprichos, para a gente mexer muito bem com isso aí, dar uma mexida, né? Mas a gente vai assistir a última partezinha do vídeo para a gente voltar. E olha que interessante, né, esse bate-papo, né, doutor? Essas trocas de informações, né, detalhes, às vezes detalhes que passam despercebidos, né? E como o senhor estava falando aí, a pessoa vê um material desse, e aí o pessoal às vezes vai para as feiras livres, aí eu vou comprar esse animal que ele é mais barato, reprodutor isso, e às vezes o cara termina o barato saindo caro. Por isso que é importante esse material bacana que a Embrapa já está disponível, né, para tudo. Vamos assistir aí a última parte aí do vídeo. De monta é um manejo de baixo custo que consiste em direcionar de forma intencional os acasalamentos para um mesmo período. Desta forma, é possível concentrar em épocas específicas as parições e assim organizar e escalonar a produção. É recomendado fazer um planejamento com pelo menos 60 dias de antecedência. Isto é necessário para preparar as fêmeas e machos que serão utilizados. Para fazer a estação de monta, é importante conhecer o sistema de produção como um todo, as formas de alimentação e manejo dos animais, histórico do rebanho e as características da região. É necessário também saber a quantidade de reprodutores, matrizes, jovens e filhotes que existem no rebanho, saber como se comportam e quantas matrizes estão gestantes. Antes da estação de monta, deve ser feito o descarte orientado e o planejamento de metas para serem alcançadas a curto e médio prazos. É importante ajustar a alimentação, suplementando as matrizes e reprodutores que serão utilizados, e fazer a avaliação de score de condição corporal dos animais. Para direcionar os acasalamentos, uma sugestão é dividir o rebanho em lotes, de acordo com a quantidade de reprodutores. É importante verificar a capacidade de cada reprodutor, respeitando a sua idade e experiência. A escrituração zootécnica, que mantém as informações do rebanho disponíveis de maneira organizada, ajuda muito na tomada de decisão durante todo esse processo. Em rebanho de caprinos, a duração de uma estação de monta, feita pela primeira vez, é de 63 dias. Depois de implementada, dura 42 dias. A duração de uma estação de monta, feita pela primeira vez em ovinos, é de 51 dias e depois de implementada, dura 37 dias. A estação de monta permite ao produtor escalonar a produção do rebanho de forma mais tradicional, com um parto por ano,
ou de maneira mais intensificada, com 3 partos em 2 anos. Para mais informações sobre o manejo reprodutivo, entre em contato com a Embrapa Caprinos e Ovinos. Doutor Alexandre, já tem no Nordeste vários abatedouros, né? Nós temos no Piauí, nós temos na Bahia, temos aqui um que está breve para ser inaugurado aqui no estado da Paraíba e vários, né? E a gente percebe que a estação de monta, esse controle do produtor para fornecimento escalonado dessa produção aos abatedouros, ele é de extrema importância, tudo isso que o senhor falou aí no vídeo. Com certeza, Paulo, com certeza. A estação de monta, ela é a principal ferramenta, né, que o produtor tem. Agora, a gente tem que se aperceber de algumas situações, né? Que o ponto crítico da estação de monta não é a monta propriamente dita, certo? A estação de monta não termina só na monta. A estação de monta termina na aparição. Então, o ponto crítico é a aparição, tá? Que você levando ainda mais para o sistema de produção, vai até o desmame, né? Então, o planejamento, né, a estação de monta dá ao criador a possibilidade de colocar a aparição em melhores momentos de pasto, se o pasto está mais abundante, né, pode escapar das chuvas, né, a aparição para evitar mortalidade. Então, ele lhe dá essas condições, né? Como também a estação de monta lhe dá a possibilidade de você intensificar, né, com 3 partos em 2 anos, por exemplo. Né? Então, o manejo reprodutivo faz com que haja uma pressão de organização no sistema. Né? E aí com essa organização, você traça metas. Olha, eu tenho meta de aumentar meu rebanho em 10%, em 20%. Né? E aí ele te dá, né, ele te faz acontecer, né, você ter dentro da estação de monta, né, ela visualiza, ela acaba materializando, né, certo, o seu plano, o seu planejamento, tá? Então, é importantíssimo e, como você bem falou, né, com o escalonamento, com a organização, tá, você tem como atender demandas de frigoríficos, demandas locais ou demandas internas, né? O frigorífico, ele quer ter carne, né, em vários momentos do ano, tá? Então, você vê que o manejo reprodutivo liga o rebanho, né, antes da porteira com o mercado, fora a porteira, tá? Então, é importantíssimo para quem quer disponibilizar não só a carne do frigorífico, né, que a gente puxa muito a carne, mas também quem é produtor de leite, por exemplo. Os laticínios precisam de leite todo dia, né? Então, tem essa possibilidade também. Então, o manejo reprodutivo com a ferramenta de estação de monta, certo, materializa, certo, essa produção, e essa produção é escoada, seja ele, no caso da carne, para um frigorífico, abatedor, seja ele para um laticínio, no caso do leite. O senhor falou aí muito bem em determinados períodos do ano, ou seja, para a gente aproveitar a melhor época onde tem a disponibilidade de pastagem, né? E aqui no Nordeste a gente sabe dos períodos curtos de chuvas que existem, né? Mas a demanda ela continua. Dentro desse contexto, né? O que a Embrapa já conseguiu? Porque a gente tem as várias opções também, né, doutor? Banco de forragem, que a Embrapa também tem outros trabalhos desenvolvendo isso aí, porque é necessário ter, nos períodos críticos, você também ter essa oferta de animais, né? O que é que se trabalhou sobre isso aí, doutor? Bom, Paulo, como eu falei no início, né, o manejo reprodutivo requer um tripé. E dentro desse tripé tem a alimentação, né? E a gente, como sabe que a gente convive com a seca, a gente precisa de algumas estratégias, tá? Você falou que é banco de proteína, né? A gente tem o cardápio forrageiro, tem forrageiras adaptadas às condições de semiárido,
certo? Você pode ter barragens que facilitem a irrigação. Então, você tem várias estratégias, né, de ordem das forragens. E aí, você tem alimentar, né, a palma, que é espetacular, a silagem, o feno, né? Então, você tem várias estratégias, e aí cada um vai pegar dentro da sua condição, né? O ideal é você ter várias possibilidades, mas dentro das condições, pegar uma estratégia e implementar dentro do seu criatório. Tá? Primeira coisa, antes de falar de reprodução, você tem que ter comida. E comida em quantidade que dê para todos os animais e, obviamente, de qualidade. Tá? Então, a gente não pode começar uma casa do telhado, né? Ou então do acabamento. A gente tem que começar de alicerce. E o alicerce um dos alicerces para a criação de caprinos e ovinos é a alimentação. Tá? Você falou bem isso aí. Então, assim, como eu falei, o manejo reprodutivo, a estação de monta, força a organização da produção, a organização do sistema. Então, para se intensificar uma produção, você precisa ter comida à vontade para fazer isso, né? Então, a gente tem várias estratégias, a Embrapa já disponibilizou aí, né, inúmeras, né, que também vai ser também tema de outros programas, né? Então, o produtor tem um arcabouço de possibilidades para produzir bem aqui no Nordeste. Outra coisa que o senhor falou muito importante é respeitar, por exemplo, o nível de descarte, né, e o nível de reprodução, de reposição desses animais, né? Às vezes a propriedade ela só consegue ter 50 animais, mas o produtor, né, eu quero criar 70, 80, então ele vê quantidade e não vê, às vezes, aí vai perdendo a qualidade, né? Isso tem que ser muito bem explorado, o descarte e a repovoação, a renovação do plantel. Perfeito, é a reposição, né? Exatamente, né? Então, ó, você vê que cada ferramenta tem sua importância dentro da reprodução, né? Você falou bem, olha, a gente às vezes quer ter quantidade de tudo, mas às vezes a quantidade não exprime a qualidade. Né? Exato. E a qualidade que eu falo não é a qualidade genética, não. É a qualidade que, às vezes, o produtor, o criador, tem um espaço, tem forragem que 50 cabeças comem. Tranquilo, passa o ano comendo. Se você começa a botar 70, 80, dobra, essa quantidade vai diminuir. E diminui a quantidade, né, o animal começa a ficar magro e ele deixa de se reproduzir. Aí você vê que é um efeito dominó, né? Então, assim, o manejo reprodutivo, a estação de monta força essa organização, né? Para que tenha comida em quantidade e qualidade, para que a gente possa intensificar a produção, né? Fazendo, né, épocas de parição, fazendo épocas de monta e parição em períodos específicos, tá? Mas tem que ter, sim, a quantidade de alimento disponível e em qualidade, né, quando se fala em reprodução. Doutor Alexandre, para a gente fazer esse fechamento aqui, as anotações, mesmo que sejam muito simples, no caderno, alguma coisa desse tipo, às vezes o produtor ainda não tem acesso a tanta informática, apesar de nós estarmos a cada dia mais necessitando delas, mesmo no cadernozinho lá, com o pessoal faz as anotações, é de extrema importância. A gente viu o senhor destacando muito bem nisso aí. Você tem que saber, né, aquele animal o animal que ele já abortou, por que não pariu, quanto tempo ele passou, tudo isso. Então, outra ferramenta fantástica, as anotações. Exato, as anotações são importantes e nelas, né, consta o histórico, tá? E aí vem um técnico que às vezes não sabe o que aconteceu com o rebanho, tendo esse histórico disponível, facilita para que o técnico analise e dê as opções para o produtor, para o criador tomar suas decisões, né? Além disto, né, como normalmente são vários animais, e normalmente o nosso criador, ele não cria só bode, não cria só carneiro, não cria. Ele tem um gado, ele tem uma galinha, tem um porco, tem a roça, tem algo a fazer, né? Sempre tem essa questão
né, mais diversificada, né, no caso dos criadores de caprinos e ovinos. Então, assim, se ele não anotar, ele vai esquecer. Em algum momento, né, ele vai esquecer. Então, é como você falou, um caderno, lápis e tudo. O produtor, eu não sei escrever. Então, tem o filho, tem a filha, a esposa. A gente tem muitas esposas que participam da criação e elas são muito mais organizadas, então elas escrevem, né? Então, tem o histórico, certo? E nesse histórico, Paulo, e também criadores, é dele que você vai tomar as suas decisões, certo? De descartar um animal, de continuar ou não com esse animal, certo? Por que o animal já faz tempo que não pare? Qual a doença que ele já teve? Se ele pariu 1, 2, 3 vezes, ou pariu 2, 3, ou pariu só um cordeiro ou cabrito. Então, esse histórico é importante, certo? Para que o produtor tenha a noção e tome as suas decisões que reflitam na produtividade do criatório. Tá? Então, é importante, sim. Hoje a gente tem várias possibilidades, né, da internet, tem celular, tem computador, tem aplicativos, né? Mas também, se a pessoa tem alguma dificuldade, o velho caderno, né, com a canetinha faz o mesmo efeito. O importante é, sim, registrar. Esse é importante, né? Só para a gente fechar aqui, como é que o senhor está vendo? Isso aqui é fora de um pouco do contexto, mas a sua opinião de técnico, né, de veterinário. E a gente sabe que a Embrapa, Caprinos e Ovinos, ela vem com esse trabalho fantástico, né, desenvolvendo essas pesquisas. Como é que o senhor vê o momento hoje da caprinovinocultura para o mercado? Como é que as pessoas, na sua visão, como é que o mercado está enxergando esse segmento hoje para o Brasil? Bom, Paulo, é uma pergunta bastante complexa, né? Mas, assim, nós, né, entendemos, primeira coisa, né, a gente está vendo aí um crescimento, né, novamente, do rebanho. Isso é bom, né? Isso facilita, certo, a escala, né, produção. É um primeiro aspecto aí que alguns estados estão crescendo seus rebanhos, tá? Outra questão também é o nível de organização, né, que está ainda pulverizado, mas está se organizando ainda mais. Você falou aí de vários atores aí, vários abatedouros, que isso é importante para o criador, porque escoa a sua produção, né? Então, tem várias iniciativas, várias políticas públicas, né, envolvidas na caprinocultura e na ovinocultura, né? Vários estados têm trabalhado arduamente nessas cadeias. Então, assim, a gente vê, né, como assim, uma retomada, né, para a gente entrar nos trilhos e ter a pujança que a caprinocultura e a ovinocultura sempre teve a importância, teve essa pujança em outros tempos aqui no Nordeste. Então, a gente está vendo aí, com bons olhos, um novo cenário, tá? Um novo cenário. E aí, com muito trabalho dos criadores, com várias instituições, dentre elas a Embrapa também está participando dessa reconstrução, né? Então, a gente vê com vários potenciais aí, porque a cabra e a ovelha, né, ela se adequa às nossas condições de vegetação e de clima. Ela tem produtividade, né? Então, a gente tem essa visão aí, né, de ter essa possibilidade, né? A gente está vendo aí, né, alguns países novamente com interesse aí da nossa carne, né? Então, a gente tem várias possibilidades. O que a gente precisa ter, sim, é a organização, certo? Trabalhar muito a questão da escala de produção, e aí não só a escala grande, mas você fazer níveis organizacionais de escala, né? Associações, clubes, cooperativas, né? E faça com que essa escala seja mais eficaz, eficiente, mais atrativa, né? Além disto, né, a gente está vendo a evolução de arcabouços legislativos, né? Questão do celuarte, né, que vai facilitar aí o comércio de pequena escala ou então comércio local, né? Então, a gente vê possibilidades, a gente vê oportunidades na caprinocultura e na ovinocultura aqui no Nordeste brasileiro e no Brasil como um todo, né?
estamos num momento oportuno, um momento muito bom do segmento. Não é isso, doutor? Correto. Doutor Alexandre, deixar aqui os nossos agradecimentos a toda a diretoria da Embrapa Caprinos e Ovinos, a sua disponibilidade de estar batendo esse papo com a gente aqui, trazendo mais esclarecimentos, né, trazendo cada vez mais materiais como esse que a Embrapa tem e tantos outros materiais que a gente vai buscar para trazer essas informações. Quanto mais a gente divulgar, mais traremos informações aos nossos produtores. Deixar um grande abraço aqui ao senhor, a Mayra, né, que é da parte da comunicação, enfim, a todos dessa diretoria, por estar nessa parceria boa e trazer mais informações para o nosso homem do campo, para o nosso produtor. Doutor Alexandre, obrigado por suas considerações. Paulo, nós aqui agradecemos, né? Agradecemos ao criador, ao técnico que está assistindo esse programa, né? Vamos fortalecer aí que os materiais, né? O vídeo está no nosso canal do YouTube, você coloca lá Embrapa, né? E aí coloca Embrapa Manejo Reprodutivo de Caprinos, vai sair o vídeo, né? Nós temos também várias publicações, e uma delas é a escolha de matrizes e reprodutores para reprodução, né? Então a gente também tem essa coisa que essa publicação que é gratuita, né? Ela está em PDF, então você pode baixar, você pode deixar no seu celular e ler a hora que quiser. E também convido vocês a fazer o curso de escolha de machos e fêmeas para reprodução, que está no nosso portal eCampo, tá? Vocês pesquisam aí eCampo Embrapa, como escolher machos e fêmeas, caprinos e ovinos para reprodução. O curso é gratuito, né? E é bem didático. Então, o vídeo e a publicação estão lá também, né? Gratuito. Então, para o produtor, para o criador, para o técnico, né? Que está começando ou quer relembrar ou quer se capacitar, a gente tem essas ferramentas do manejo reprodutivo, tá? E o nosso agradecimento, né? Uma semana abençoada a todos, né? E eu sempre gosto de dizer, não gosto de dizer tchau, não. Até breve, né? Até logo. Então, até breve, doutor Alexandre Way, que é todo o pessoal da diretoria da Embrapa, e a você, produtor, criador, aqui de toda a região, de todo o Brasil, que acompanha a TV do Bode, que está com a gente, né, trazendo mais essa ferramenta, mais essas informações para você, e que aguarde os novos capítulos que vem aí, com certeza muito importante para as decisões do seu dia a dia. É a TV do Bode em parceria com a Embrapa, nesse projeto bacana, trazendo informações para vocês. Obrigado e até a próxima etapa.